será cadastrado hoje ainda como aluno desse curso. E nós gostaríamos de colocar aqui para vocês como é que nós vamos, quais serão os recursos que você terá à sua disposição enquanto aluno desse curso, através do site do nosso curso. Então, eu estou aqui na página do nosso curso, ela fica em www.ipbriopreto.org.br/ctp. Quando você entrar nesse endereço, você vai encontrar esta interface aí. E você vai encontrar aqui um menu com poucas opções, e a ideia foi deixar realmente a estrutura bem enxuta para facilitar o acesso. E aqui você vai ter as informações gerais, já um convite aqui para matricular-se nas matérias atuais, Adoração Bíblica e o livro de Gênesis, algumas informações gerais sobre o curso, alguns testemunhos aqui de alunos de turmas anteriores, o que esses alunos dizem sobre o nosso curso. Então, basicamente é isso. Aqui embaixo, esses links aqui de rodapé, com opção também de fazer o seu login, de entrar aqui, tanto pelo rodapé, como também pela parte aqui superior, tá certo? Nesse link de matérias e aulas, você tem acesso aqui às matérias do CTP. Então, clicando aqui, você vai ver... Ops, estamos sem conexão. Eu pensei que estava abafando aqui. Você verifica lá, Renato, se precisa de repente reiniciar o modem. Nós vamos esperar o retorno da conexão. E aí eu explico então depois, se for o caso. Bem, vamos esperar o link da conexão retornar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou interromper por aqui só para não perder tempo, porque nosso tempo precisa ser bem usado. E então eu vou dando as outras informações que não tem ligação direta com o site, e em seguida a gente vai, assim que retornar a conexão, a gente tenta retomar isso aqui para explicar como é que vocês entram na página do nosso CTP e acessam então os nossos conteúdos, tá bom? Nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos iniciar então aqui com os conteúdos da aula. Os conteúdos da nossa aula, eles estão disponíveis a todos os alunos já naquela página do CTP. A apostila completa já está pronta. A gente já deve entregar essa apostila nas mãos de todos os alunos já na semana que vem. Nós só não trouxemos a apostila hoje, meus irmãos, porque até hoje a gente não sabia ao certo quantos alunos. Então não estavam fechadas as matrículas ainda. E a nossa irmã Celina até teve que fazer esse trabalho aí de contato, etc. Eu espero também que depois das pastorais de domingo a gente tenha mais alunos assim consolidados para a gente poder de fato fazer a quantidade correta de apostilas. O reverendo Renato já tem o... Beleza? Voltou? O reverendo Renato, pelo que eu sei, ele já tem algumas apostilas relacionadas à matéria dele. Vamos ver se voltou aqui. Renato, de repente é a minha máquina aqui, então, que perdeu a conexão, né? Tá. Então, todos esses conteúdos aqui você já vai ter a apostila à disposição. Deixa eu só verificar se eu entro agora. Não. Ops, está voltando aqui. Ok, voltou. Então aqui em matérias, você clicando aqui, você vai acessar a lista de matérias do CTP, as matérias mais recentes. Aqui à direita você tem as matérias destacadas. Ó. As matérias destacadas sempre são as matérias do bimestre. Então nesse bimestre a gente tem o livro de Gênesis, Adoração Bíblica, aqui o custo da matéria. Quando você clica na matéria,
Então você vai ter essa opção, uma breve descrição da matéria e com essa chamada aqui, ó, matricular-se nessa matéria. Tá certo? E aí você tem a lista das aulas da matéria. Se você clicar em uma aula, então ele vai dizer assim, vai aparecer esse avisozinho, é necessário matricular-se nesta matéria antes de iniciar essa aula. Tá certo? Então você precisa efetivar a sua matrícula. Você pode fazer essa efetivação de matrícula diretamente pelo site. Então o site vai ter uma estruturazinha mesmo, em que você vai sendo conduzido passo a passo para fechar a sua matrícula. E pode fazer a matrícula aqui com o João ou com a Celina. E fazendo a matrícula com eles, eles então farão o seu cadastramento e isso vai ser feito por nós mesmos. Mas você mesmo pode entrar, quando chegar na hora de opção de pagamento, você vai escolher lá, pagamento por depósito bancário. E aí você vem, faz os acertos aqui pertinentes com a diretoria, com a secretaria do CTP, e aí depois eles mesmos vão lançar lá que foi tudo acertado e você vai ter acesso aos conteúdos. Depois que você tiver efetivado na matrícula, e aí alguns de vocês já estão, você clica naquele botãozinho ali de login, aquele que está lá no canto superior direito, tá vendo? Você clicando aqui, ó, em login, você vem para essa telazinha e aqui você coloca os seus dados de usuário. Os dados de usuário você deve buscar com o pessoal da secretaria. Então procure o João, a Celina. Eu imprimi aqui os dados de usuário de todos os alunos, de todos aqui. Então pegue esses dados com a Celina, viu, Celina? Vou deixar à disposição. E se você nunca matriculou-se antes, se a gente não tem os seus dados, aí você vai precisar fornecer os dados, que são o nome completo, seu endereço de e-mail, o endereço completo, telefone. É isso aí, telefone, endereço de e-mail, endereço completo e o nome completo, tá bom? Então são essas informações que você precisa passar para lá, para que você tenha acesso. A partir do momento então que você entra, vamos dizer assim, no site, então você agora já tem acesso às matérias. Se você entrar aqui em matérias, você tem a opção de buscar aqui, ó, minhas matérias. Então as matérias nas quais você está matriculado, elas já aparecerão nessa lista aqui de minhas matérias. Aqui em minhas matérias, você vai ter assim, cursos ativos, são aqueles cursos que você está fazendo ainda. E cursos terminados, são as matérias que você já finalizou. Todas as matérias que você finaliza, elas vão constando aqui como curso terminado. Então eu entro aqui, ó, adoração bíblica. E aparece aqui então essa marquinha dizendo que eu tenho 0% dessa matéria feita. À medida que você vai fazendo cada aula, essa barrinha vai subindo, mostrando então quantas matérias, ou quanto falta para você concluir o curso. Clicando então no nome da matéria, então agora você tem o acesso à aula. Então aqui você tem aulas, aulas completadas, nenhuma aula completada. Então eu clico aqui, ó, nome da aula, que esta é a aula de hoje, a importância e o arranjo pactual da adoração. Quando você clica aqui, então você vai para dentro da aula. Ó, você vai ter aqui esse texto aqui é o texto que está na apostila que você vai receber. Tá? Então é um pequeno resumo da apostila, mas aqui você tem assim, ó, leia a aula integral na apostila da matéria em PDF, link a seguir. E aí você já tem aqui essas tabs, e aqui você tem a opção, ó, apostila da matéria, tá vendo? Você clicando aqui, você então já tem o acesso à apostila da matéria aqui. Só clicar, você baixa a apostila para o seu computador, ou então lê na tela do seu computador. A outra opção aqui é áudios. Clicando em áudios, então você vai ter a opção de ouvir a aula online ou de fazer o download da aula. Como essa aula é a primeira, ela está sendo gravada ainda, então o áudio dessa aula vai estar à disposição depois da aula. Então você já pode entrar no dia seguinte para entrar e ou ouvir online, ou ouvir, ou fazer o download. A gente fez um teste, está funcionando bem legalzinho assim com celulares também.
Então, provavelmente, você faz esse teste também lá, que se der certo, você vai poder acessar através do seu celular ou do seu tablet. Aí você tem aqui a opção também de slides. Ó. Slides. Clicando em slides aparece slides da primeira aula. Então os slides dessa aula de hoje já estão lá. Você vai poder entrar com o seu nome de usuário e já vai poder acompanhar os slides da aula que será dada hoje. Recursos adicionais. Eu vou passar aqui ó, o áudio dessa música. Então aqui em recursos adicionais eu já coloco os vídeos ou áudios ou qualquer coisa adicional que tenha a ver com a aula. Isso já consta aqui nessa aba de recursos adicionais. E por último, observações da aula, que não há nenhuma observação. Então, é assim que você navega nesses itens. Quando você chega nesse ponto, aí você assistiu a aula, ouviu o áudio, você já teve acesso à apostila, você já viu os vídeos ou recursos adicionais, enfim, você fez a aula. Ainda não terminou. Aí você tem o teste da aula. Ok? Então tem aqui um botãozinho, ó, responder ao teste. Aí você clica e você será levado ao teste da aula. E aqui tem, você precisa de 70% para ser aprovado nesse teste. É uma pequena provinha gospel. E aí você então tem acesso às perguntas da aula. Então aqui ó, você tem 4 perguntas e com a resposta que você dá. Quando você responde errado, ele vai dizer, essa resposta está errada. É um negócio tão fácil, gente, que é assim, bem de crente mesmo, né? E aí, quando você conclui, ele vai te dizer a tua nota. Se você, por exemplo, percebeu, ops, não tirei a nota para passar, aí você pode clicar aqui, refazer teste. Aí você refaz o teste, beleza? Quando você refizer, estiver satisfeito com o teste, aí você clica em salvar teste. Somente nesse ponto é que você vai estar liberado para ir para a segunda aula. Beleza? Então é um sisteminha bem legal, a gente vai acompanhar cada aluno. Aqueles que não estiverem, alguns alunos não vão fazer presencialmente, outros vão fazer online, vão fazer em casa, acessando pela internet. Beleza, só que quem fizer em casa a gente vai acompanhar se fez o teste, se está fazendo essa migração da primeira para a segunda, para a terceira aula, enfim, se ele está acompanhando direitinho. Tá? Então hoje, esse é o caminho. Você vai confirmar, sua matrícula será confirmada, você vai entrar do jeito que eu mostrei aqui, você já vai entrar em minhas matérias, e depois que você for fazendo as aulas, você pode ir conferindo aqui, ó, minhas aulas. E aí você vai tendo acesso aqui diretamente às aulas que têm relação com as matérias que você estiver fazendo. Tudo bem? Eu gostaria muito da ajuda de vocês com relação a este recurso, a esse site que está sendo, de certa maneira, iniciada agora a utilização dele, né? Assim, à medida que vocês forem usando, eu gostaria que vocês fossem passando para a gente, né, João? As impressões, aquilo que vocês acham que precisa mudar, aquilo que deve ser feito para facilitar a vida de vocês. Se alguma coisa não estiver funcionando, olha, estou clicando lá, tem tal coisa que não está funcionando. Então vão passando isso para a gente ir fazendo as devidas correções. Alguma coisa aí, João? Desculpa, Marisol. Eu gostaria de desafiá-los que vocês validassem o curso respondendo o questionário através do site. Porque aí vocês tanto estariam como presencial como o online e aí teriam a validação do curso mais que o dia de manhã, se você quiser entrar na segunda aula, por exemplo, ou na terceira, você indo respondendo, você já vai ter acesso. Se de repente lá no meio do curso você tiver uma dúvida e quiser fazer uma revisão, não vai ter como você entrar na aula se você não fez as anteriores. Então uma sugestão é o seguinte, você vem aqui, participa da aula, aí chega em casa à noite, faz o testezinho para ver se realmente você conseguiu compreender todo o formato da aula. Provavelmente existe alguma dúvida, mas se existir, você depois você pode me procurar no intervalo, o João também, e a gente vai sentando com você. E para você entrar, você vai precisar então do seu nome de usuário e a sua senha de usuário.
Então você deve pedir o seu nome de usuário e senha de usuário aqui para a Celina logo no intervalo. Depois que você entrar a primeira vez, você pode alterar a sua senha, tá certo? Então você vai entrar lá e tem a opção então de mudar a sua senha e de colocar a senha que fica melhor para você. A gente estabeleceu uma senha padrão aqui, mas você tem a opção de utilizar a senha que ficar melhor. E agora então a gente começa a nossa aula já com esse tempo dedicado para essas informações administrativas, mas como é primeiro dia de aula, né? Então a gente precisa dessas informações, passar essas informações para vocês. É algo bem demorado, estamos já no final do segundo ano, agora parece que a gente está chegando nesse formato mais redondinho. Vocês estão começando as 2 matérias já com material pronto, com aulas postadas. A gente espera em Deus que a gente consiga fazer isso em todas as nossas novas matérias, para que não aconteça o que aconteceu anteriormente, né? A gente sabe que é ruim para vocês não fazerem a matéria com a apostila em mãos, mas a gente agora, graças a Deus, está em dias com isso. Vocês estão iniciando um curso que eu considero importantíssimo para a vida cristã, de modo geral. Eu creio que, dentre os diversos cursos que você fizer aqui no CTP, e também creio que dentre os diversos cursos que você fizer em qualquer igreja, em qualquer curso teológico ao longo da sua vida, esse vai ser um dos poucos cursos que vão ter uma repercussão, assim, que vão ter uma aplicação, que você vai poder praticar aquilo que é ensinado até na eternidade. Eternamente você vai poder praticar o que você vai aprender aqui. Porque nós fomos criados para a adoração, e depois da consumação dos tempos nós viveremos eternamente adorando ao nosso Criador. É por isso que eu considero esse curso interessante. Tudo o que a igreja faz tem como finalidade última adorar a Deus. Tudo. Quando nós pensamos, por exemplo, em evangelizar, evangelizar nada mais é do que você ser usado pelo Espírito Santo para engrossar essa fileira dos adoradores, para aumentar o número de adoradores, porque cada novo convertido se tornará uma pessoa que, uma voz adicional naquele coro celestial que vai render glórias e graças a Deus eternamente. Se você pensa, por exemplo, no discipulado, é a mesma coisa. Se você pensa no serviço, a palavra de Deus é bem clara quando diz isso, que nós fazemos o bem, nós servimos, nós fazemos o bem ao próximo, para que por meio desse ato sejam rendidas, sejam dadas ações de graças a Deus, ou seja, para que isso redunde em adoração. Quando a gente pensa, por exemplo, na vida prática da igreja, um projeto de igreja, uma visão de igreja, o modo como qualquer igreja local realiza o seu trabalho, cumpre a sua missão, na verdade, o que a igreja está fazendo, tudo isso que a igreja está fazendo é, na verdade, uma espécie de preparação, e tem que fazer tudo o que faz como um ato de adoração, um ato de culto a Deus. Esse é o grande propósito de Deus, esse propósito da adoração. E, nesse sentido, a nossa apostila número 1, ela começa com uma citação que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Essa citação é de um servo de Deus chamado Donald Hustad, e ele diz assim: esse é um homem que tem servido a Deus há muitos anos, principalmente na área de música. É alguém muito ligado à área de música, à área de louvor. E ele diz assim: adoração é a atividade baseada nas excelências inexauríveis do Deus eterno e as necessidades infindáveis da humanidade mortal. É o relacionamento entre Deus e os homens, uma contínua relação de autorrevelação e reação correspondente. E ele continua dizendo que adoração é a atividade normal, é o relacionamento normal da vida cristã, e é expressa em conversa com Deus, a doação completa do ser a Deus e a transformação do adorador à semelhança de Deus em toda a sua pessoa, corpo, mente, emoções e vontade. Eu acho muito interessante isso. Todo o nosso ser está envolvido na adoração. E todo o nosso ser é transformado enquanto a gente adora. A ferramenta mais poderosa de santificação que existe é a adoração.
Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai falar sobre isso. Ele vai dizer que nós, agora com o rosto desvendado, ou seja, sem o véu, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados pelo Espírito de glória em glória. Enquanto nós contemplamos a Deus, enquanto nós olhamos para Ele, nós somos transformados. Muita gente hoje bate na tecla do aconselhamento pastoral. Muitas igrejas hoje insistem bastante em criar estruturas para cura, para restaurar pessoas. Essas estruturas são muito importantes, mas não existe nada mais transformador do que adorar, do que você estar na presença do Deus vivo. Isso muda a gente. A gente é transformado de dentro para fora. E as nossas inclinações, né? As nossas emoções, a nossa vontade, o nosso modo de pensar, tudo isso muda quando a gente tem essa experiência da presença de Deus. Moisés saiu certa manhã, foi cuidar do rebanho do seu sogro, e ele de repente viu lá um negócio diferente em um monte, uma sarça, um arbusto que estava queimando, mas à medida que ele queimava, ele não se consumia. Moisés subiu para ver o que era aquilo, ele estava curioso para ver aquela coisa diferente, e Moisés voltou diferente. Ele nunca mais foi a mesma pessoa. A vida de Moisés deu uma grande guinada quando ele ouviu a voz de Deus na sarça. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente se encontra com Deus na adoração, então isso muda toda a nossa vida. É por isso que eu entendo que a adoração é a coisa mais importante da igreja. Tudo que a gente faz na igreja, quando um pastor evangeliza, quando um pastor aconselha, o que ele quer é que aquele membro da igreja esteja firme, mais firme na adoração. E é porque é para isso que nós somos criados. E aí a gente precisa então ter essa ideia clara, né, de qual é o lugar da adoração. Que lugar ela deve ocupar na nossa vida. Eu assisti um filme ontem, eu achei tão interessante, porque um homem, por onde ele andava, ele estava o tempo todo orando a Deus. E ele então, de vez em quando, enquanto estava fazendo as atividades do dia dele, ele dizia: Senhor, eu preciso de Cristo em mim, eu preciso de Cristo à minha frente, eu preciso de Cristo atrás de mim, eu preciso de Cristo do meu lado, eu preciso estar em Cristo, eu preciso de Cristo. E o tempo todo, aquilo que ele ia fazendo, a vida dele toda, o dia dele todo, o tempo todo ele repetindo esse tipo de petição, de súplica. Então eu achei interessante, porque naquela vida, né, a adoração era algo central, que estava presente em todos os momentos. Tem gente que acha que a adoração é uma coisa só para um dia na semana. Qual é o lugar que ela deve ocupar na nossa vida? E de que maneira a adoração se encaixa nas alianças de Deus, naquilo que a gente chama de pacto da criação, de pacto da redenção. Se você vai fazer também a matéria de Gênesis, você vai ouvir falar sobre esses pactos, sobre essas alianças. E a gente vai tentar, então, nesta aula, responder a essas duas questões. Primeiro, vamos falar sobre a importância da adoração. E aí a gente inicia dizendo isso, que a adoração ela é a essência, ela é o centro da nossa vida com Deus. Mais do que um evento, então, de domingo. Adoração é algo que tem que envolver tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós fazemos. Isso é adoração. Eu achei interessante porque nesses dias no Facebook um colega me mandou uma pergunta. Ele disse assim: eu recebi uma herança, eu devo entregar o dízimo? Essa foi a pergunta dele. Então eu respondi o seguinte: olha, essa pergunta do eu devo tem a ver com o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Se você está grato a Deus pelo que Deus lhe deu e quer, como culto, responder adequadamente a Deus, então eu não preciso nem responder o que você deve fazer. E ele entendeu isso, então, que não é a questão de ver qual é a minha obrigação e fazer isso simplesmente como um dever da religião, mas é realmente entender que tudo que eu sou, tudo que eu possuo pertence a Deus. Muito mais do que pensar em termos da rigidez percentual, é entregar a Deus tudo. Zaqueu, ele compreendeu isso. Quando ele conheceu o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: Senhor, eu não te dou, não é 10% que eu tenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou restituir tudo que eu roubei, vou dar metade do que eu tenho aos pobres.
E Jesus disse: agora eu vejo que houve conversão aqui nessa casa, porque alguém entendeu que tinha que dar tudo o que era, tudo o que possuía, tudo o que fazia. Isso é adoração. E Agostinho, ele diz algo muito belo. É um servo de Deus que viveu no século V e que escreveu algo que vale a pena a gente conhecer, a gente ler. Ele disse assim, ele disse: mesmo assim quer louvar-te o homem, esta parcela de tua criação. Tu o incitas para que sinta prazer em louvar-te. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Então esta foi a conclusão a que Agostinho chegou, que o coração dele estaria inquieto enquanto ele não repousasse em Deus. Você encontra muito disso nos Salmos. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e verei diante da face de Deus? Essa busca, essa sede, essa fome de Deus, da face dele, da presença dele. Então isso tem que estar no centro da nossa vida, porque a gente não encontra repouso fora disso. Muita gente hoje está obcecada, está entregando-se a vícios, compulsões, obsessões, porque se esqueceu da adoração. As pessoas estão buscando alívio em outras coisas, quando na verdade deveriam buscar alívio em Deus. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus que aquele que o encontra descanso para a sua alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas o que o homem faz? Então ele vai buscar descanso no consumo, na compra. E ele acaba entendendo: estou estressado, tenho que ir ao shopping, não é isso? Ou então ele diz assim: estou estressado, tenho que beber o meu chopp, e aí ele se entrega muitas vezes a uma derrocada de alcoolismo. Ou então ele se entrega a alguma outra substância química que produza nele esse descanso, mesmo que temporário, aquele alívio temporário do estresse, das questões cotidianas. Ou então ele se torna um devorador de comida compulsivo. Ou então às vezes ele mergulha em depressão, porque ele não entendeu que podia encontrar alívio, alegria, prazer, descanso na presença de Deus. Agostinho entendeu isso. Olha, somente em ti é que meu coração encontra paz, encontra quietude, encontra harmonia. Ele está inquieto enquanto ele não repousa em ti. O nosso breve catecismo, ele diz isso. Qual é o fim principal do homem? E aí a resposta é essa: o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. E na sua apostila você vai encontrar um trecho de uma música desse grupo que eu já apresentei aqui na aula, no curso passado. Numa das últimas aulas eu passei uma música deles. É uma música desse grupo chamado Palavra Antiga. Eu acho muito interessante isso. Olha bem o que diz essa letra. Quero te ver como tu és, não como imagino, mas como tu és. Quero ouvir tua palavra, não como imagino, mas o que ela diz. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Não posso me esconder, quero olhar em ti.
corte meio abrupto aqui, mas só para chamar a atenção para a letra. Então ele diz aí no início: quero te ver como tu és, não como imagino, mas como tu és. E eu quero ouvir tua palavra, não como imagino, mas o que ela diz. Meu amor, meu amor. Acho bonita a letra, mesmo que talvez você não se identifique com o estilo da música, mas eu acho interessante isso. Quando a gente pensa em adoração e entende que a adoração é central, então a gente dedica tempo para compreendê-la. Por que a gente dedica tempo para compreender a adoração? Porque a gente quer cultuar. E a gente quer cultuar de uma maneira agradável a Deus. E a gente quer cultuar porque nós conhecemos a Deus e a gente deseja conhecer mais ainda enquanto o cultuamos. Então é muito bonito quando esse adorador diz: eu quero ver o Senhor, não como aquilo de acordo com aquilo que está na minha imaginação, mas do jeito que o Senhor é mesmo. Eu quero ouvir tua palavra, não de acordo com aquilo que eu quero torcer na sua palavra, ou escolher só aquilo que me agrada, mas eu quero ouvir a tua palavra de modo fiel, de acordo com o que ela diz. E aí ele se derrama nessas expressões de amor. Isso é adoração. É chegar-se diante de Deus dizendo: Deus, eu quero sair daqui conhecendo mais e melhor ao Senhor, e ouvindo melhor ao Senhor, ouvindo o que o Senhor de fato quer dizer para a minha vida. E nesses termos, então, é que a gente vai prosseguir nesse nosso curso. A minha oração é que a gente saia daqui desse curso sabendo um pouco mais sobre adoração, para que a gente não apenas saia daqui dizendo: eu fiz um curso sobre adoração, mas para que a gente de fato saia melhor adorador, para que a gente adore melhor ao nosso Deus, para que a gente o ame mais, e para que a gente possa ser moldado e transformado à semelhança de Jesus Cristo. Quando a gente pensa nesse negócio chamado adoração, esse negócio chamado adoração na Bíblia, isso é colocado assim de maneira organizada, de maneira estruturada. Adoração não é algo que o homem inventa, não é algo que ele faz do jeito que dá na telha dele. Na verdade, eu creio que muitos dos problemas que a gente tem nas igrejas hoje são decorrentes desta ideia de que adoração é algo que a gente inventa. E aí muitas coisas vão sendo incluídas, vão sendo colocadas, vão sendo praticadas que na verdade não tem muita relação com a verdadeira adoração. Adoração tem relação com aquilo que a Bíblia chama de pacto, aliança. Lá no Antigo Testamento, a palavra usada para aliança é essa palavra aí, berith. E lá no Novo Testamento, é essa palavra diatek. Essas expressões, elas todas comunicam então essas ideias de pacto, de aliança, de testamento. É por isso que a gente fala de um Antigo Testamento e de um Novo Testamento. E essa ideia de pacto, ela é muito mais do que uma mera ideia. Na verdade, ela demonstra a profundidade da ligação que Deus tem conosco. Porque o que a Bíblia vai mostrar é que Deus estabelece conosco uma relação de amor. E na Escritura, toda relação de amor é explicada em termos de aliança, do início ao fim. Tanto a relação de amor entre Deus e nós, e a relação inclusive de amor entre um homem e uma mulher, por exemplo, dentro da Escritura, são mostrados em termos de aliança. É aquela ideia de alguém que ama e é correspondido. E a resposta do amor é a declaração desse amor em palavras e em atos. É isso que a Bíblia mostra, tanto na relação nossa com Deus, como na nossa relação com o nosso próximo. Se eu amo o meu próximo, eu vou ter que declarar isso pelo modo como eu me conduzo, o modo como eu ajo para com esse meu próximo, e aquilo que eu falo para com o meu próximo. Você vai ver mandamentos da Bíblia relacionados a isso. Não dirás falso testemunho, por exemplo. A Bíblia vai dizer lá no Novo Testamento que a gente dará conta de toda palavra frívola que a gente tiver dito ao nosso próximo. No Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim: aquele que chamar ao seu irmão de tolo está sujeito ao inferno de fogo. Eu leio essa passagem e é um negócio grave. Porque a Bíblia está dizendo, se você ama, você demonstra que ama com aquilo que você fala e com aquilo que você faz. Se a gente diz que ama a Deus, é a mesma coisa. A gente demonstra que ama a Deus com aquilo que a gente diz e com aquilo que a gente faz. E diversos textos da Escritura mostram isso.
E você vai poder depois ler na sua apostila lá, Salmo 18:1. Amo o Senhor, Ele ouviu a minha voz, o meu clamor. Diversas outras passagens da Escritura que vão chamar a atenção para isso, para essa relação de amor. Todas as vezes quando a gente pensa nos atos do amor, os atos do amor sempre são autodoação. Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. Na Bíblia inteira, o amor verdadeiro, ele sempre será marcado pela doação de si mesmo. E não apenas por isso, também o amor vai ser marcado pelo cultivo cuidadoso da relação. Eu amo muito minha tia Matilda. Tem 10 anos que eu nunca falo com ela, mas eu amo muito essa tia. Esse amor não corresponde ao padrão bíblico de amor. Se você ama, você tem que ligar para a tia Matilda. Você tem que conversar com ela, ver como ela está. Descobrir de repente que ela agora tem artrite e que ela está tendo dificuldade de pagar os remédios. E mandar um dinheirinho para a tia Matilda. Fazer uma visita lá. E demonstrar carinho, mostrar os seus filhos para ela que ela não conhece. Afinal de contas, a última vez que ela viu já tem tantos anos, você era adolescente ainda. Você vai ter que mostrar por meio do cultivo da relação. Eu amo a Deus, mas eu não tiro nenhum tempo para conversar com Deus durante o meu dia. Eu amo a Deus, mas eu não tiro nenhum tempo para ler a palavra de Deus durante a semana. Algo está errado se eu digo que amo a Deus, mas não cultivo minha relação com Ele. Eu amo meu cônjuge, eu amo meus filhos, mas não sento com os meus filhos para conversar. Algo está errado nessa relação. Aquilo que é verdadeiro amor na Bíblia exige o cultivo da relação e exige o que chamamos de devoção. Então não é à toa que o vínculo do casamento é usado como analogia para a comunhão entre o Senhor e a igreja. Você vai ver várias passagens na Bíblia em que Deus é chamado de o marido de Israel, o marido do seu povo. Lá no Novo Testamento, a gente vai ver que Jesus Cristo é chamado de um esposo, e a igreja é chamada de a noiva, ou a esposa do Cordeiro. E Cristo, então, ele deu a sua vida por essa esposa. Ele se deu para resgatar o seu povo. Basicamente é isso que a gente encontra. Isso nada mais é do que aliança, do que vivência da aliança, vivência do pacto. Isso que está no cerne da ideia de adoração. Quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, nós vamos perceber que a Bíblia vai revelar 7 momentos de adoração, da criação até a consumação. Então, nesse nosso curso, nós vamos passar por esses momentos. Nós vamos entender como que a adoração foi sendo realizada ao longo do tempo. E de que modo os antigos praticaram a adoração e de que modo, então, a gente chega ao padrão de adoração do Novo Testamento. E tudo isso, todo esse desdobramento, né, da adoração ao longo da história, vai se dando dentro do contexto desses pactos, dessas alianças que Deus vai estabelecendo com o seu povo. Quando nós olhamos então para a palavra de Deus, nós vamos aprender por esta palavra algumas coisas significativas acerca das origens. Você vai ver mais sobre isso então no seu curso sobre o livro de Gênesis. Mas você vai perceber que a Bíblia vai revelar que o universo foi criado por Deus para a sua glória. Deus criou todas as coisas para Ele receber honra por meio das coisas criadas. E quando Ele criou todas as coisas, Ele firmou um pacto com a criação dele. Nessa aliança, Deus ele se ligou, Ele se vinculou à sua criação. E Ele se vinculou de tal maneira que Ele estabeleceu então essa relação de amor e de vida com toda a criação dele. Você vai encontrar muitas vezes os Salmos chamando a atenção para isso. Nos Salmos, todo o universo está sendo muitas vezes conclamado a louvar a Deus. As árvores, os seres criados todos, os homens são convocados a esse louvor. E tudo isso, então, aponta para aquele dia, quando todo o universo vai ser revestido com o resplendor da bondade e da beleza de Deus. E o que a gente percebe é que, depois desta criação, Deus foi caminhando com a humanidade, e lá no Antigo Testamento, houve um momento em que Deus estabeleceu uma teocracia.
um domínio, um governo por meio da dinastia de Davi. E esta teocracia, de certa maneira, ela preparou o terreno para o reino futuro, o reino de Cristo. No Novo Testamento, Cristo se revelou, iniciou, vamos dizer assim, esse reino. Mas vai haver um dia, então, que Cristo vai voltar. E ele vai consumar esse reino. E esse reino futuro vai ser, na verdade, assim, a grande bênção, a grande restauração do reino cósmico, da redenção de todo o universo. Toda a natureza espera, geme aguardando o dia da redenção. Esse dia, então, da manifestação de Cristo em glória no universo. E na consumação, então, Deus ele será tudo em todos. Lá naquela criação, Deus estabeleceu alguns mandatos que são ligados ao culto. E os mandatos tinham a ver, então, todos eles com adoração. Porque quando o homem ele cumpria aqueles mandatos, ele estava reconhecendo Deus como soberano sobre a sua vida. Mas a queda atrapalhou esse processo da adoração. E quando o homem caiu, então, ele ficou bastante prejudicado, ele foi distanciado de Deus, mas naquele momento da queda, Deus estabeleceu o pacto da redenção. A gente vai aprender mais sobre isso, então, especialmente na aula 4. E o que a gente tem agora é essa situação, nós lutamos contra a nossa depravação. Então nós chegamos agora para adorar num culto de domingo, por exemplo. E a gente não consegue adorar com perfeição mais, por causa da queda. A gente está ouvindo o sermão e de repente pensando no extrato do cartão de crédito que tem que pagar na segunda. Ou então a gente está no momento do cântico dizendo que a gente confia em Deus, mas está preocupado pelo problema que está envolvendo a gente na semana que segue. E tudo isso por causa da queda. Por causa da queda, então, agora foram estabelecidas 2 linhagens. E a gente vai entender melhor isso na próxima aula. Agora, por causa da redenção, para cultuar a Deus, a gente precisa de um mediador. A gente precisa de Cristo. A gente precisa da obra de um redentor. E nós vamos aprender mais sobre isso nas próximas aulas. E o que você vai ter lá na sua apostila, basicamente, são esses 7 momentos da adoração. A adoração antes da queda, depois a adoração de Caim e Abel até os patriarcas, depois o tabernáculo, a adoração lá no tabernáculo, nos primeiros tempos estabelecidos de adoração em Israel, depois a adoração no templo de Jerusalém, a adoração na sinagoga, a adoração já dos cristãos, já no culto do Novo Testamento, e a gente espera por aquele dia, então, em que nós estaremos desfrutando da adoração na redenção após a consumação. Dentro de todo nesse período todo depois da queda, a humanidade é formada por 2 tipos de pessoas, os verdadeiros e os falsos adoradores. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o grande propósito de Deus, que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A obra de evangelização, de cumprimento da missão, nada mais é do que isso, do que essa busca de verdadeiros adoradores. E a gente vai perceber que isso então passa por aqueles 3 momentos. Um momento então de revelação inicial, os primórdios da revelação, depois uma revelação agora, uma adoração oferecida dentro do princípio regulador. Você vai entender o que é princípio regulador nas próximas semanas. E lá no reino consumado nós vamos ter a derradeira revelação. Então nós estamos diante dessa situação de 2 linhagens, falsos e verdadeiros adoradores, e em todo esse tempo Deus nos mostrando e tratando com o homem nesses pactos, querendo que o homem dê uma resposta a Deus, que o homem responda à sua palavra, que o homem corresponda ao seu amor. Ele fez isso lá nos primórdios, ele fez na época dos patriarcas, ele fez isso na época de Moisés até Davi, depois de Cristo e os apóstolos, e ele fará isso, ele receberá essa plena adoração na revelação plena que será concedida na consumação. Nós entendemos que haverá um dia em que a obediência imperfeita dará lugar à obediência completa. Vai ser aquele momento do culto aperfeiçoado.
vai ser quando a gente vai experimentar então a plenitude, né, do cumprimento desses pactos. É quando então a gente vai comungar com Deus como vice-gerentes redimidos do seu reino. E basicamente então a gente vai destrinchar isso durante o nosso curso. Só para concluir, então a gente está vendo hoje que a adoração é algo central. E ordinariamente a falha no culto prenuncia um distanciamento de Deus. Por que a adoração é central, irmãos? Porque todas as vezes que a gente deixa de adorar devidamente, nós nos distanciamos de Deus. Quando a pessoa deixa de comparecer ao culto, deixa de ter prazer no culto, isso é algo sério. Não é simplesmente o coração sendo tomado pela rotina, é o coração sendo tomado pelo distanciamento de Deus. E a gente é convocado pela Escritura a adorar ao Senhor como resposta a esses pactos, a essas alianças da criação e da redenção. Então essa é a nossa aula introdutória e a gente convida você então a retornar nas próximas semanas e a gente vai prosseguindo então ministrando o restante desses conteúdos. Nós já vamos nos colocar de pé terminando esse primeiro momento e fazendo uma oração, iremos para o nosso intervalo e logo em seguida teremos então esses 10 minutinhos para intervalo. Vamos nos colocar de pé e vamos orar e retornam então para o segundo momento os alunos da matéria do curso de Gênesis.